E aí pessoal, Thiago Marcon, Aquarismo Sereno, hoje para falar para vocês de como que eu fiz um tratamento para curar o flock, curar o meu acaradisco variação, que ó, era para ser o mesmo desse daqui, mas acabou sendo esse daqui, né? Tadinho, aí chamam de variação, meu vira-latinho. Muito bonito, né, pessoal? Por favor, né? Peixe lindo demais. E eu queria falar pra vocês como que eu curei esse carinha aqui. Ele tava com marcas brancas nas nadeiras e atrás, na nadeira traseira, na peitoral também embaixo, tava ruído, começando a ficar ruído. Então aquelas marquinhas brancas e começando a ficar ruído, desgastado, com pequenas falhas assim. Como é que eu fiz pra tratar ele? Primeiramente eu tratei o aquário inteiro, porque eu não sabia até onde que a infecção estava. Minhas coridoras, duas delas até hoje não conseguem desenvolver na nadeira dorsal. Então eu fiquei desconfiado que pudesse ter uma coisa no aquário. O que eu fiz? Primeiramente eu tratei com cera Omnipur S. Eu gosto muito dos produtos da cera, então após tentar várias coisas, esse aqui, eu fiz essa tentativa aqui com o produto da cera. Ele contém na fórmula aqui aminoacrinidroclorida, acriflavina, que é o mesmo do Aqualife, etacridil, não está aqui o verde malaquita, mas ele tem verde malaquita, talvez esteja em outro nome aqui, etacridinlac, monohidrate e tá aqui, malaquigrunoxalate. Sei lá se isso aqui está em alemão, provavelmente, porque a cera é alemã, né? Deve ser aqui o verde malaquita. Basicamente, o principal na fórmula, acredito eu, é a acriflavina e o verde malaquita. Mas em concentração muito boa e de proveniência muito boa, de muita qualidade. O produto realmente ele é de uma aplicação só. Ele dura 7 dias. 5 dias pela minha experiência, mas forma 7 dias. E o tratamento é de 7 dias. É realizada a dosagem, a aplicação no aquário inteiro, em toda a fauna. Diz que não precisa fazer nada além de desligar a luz UV. Na primeira aplicação eu desliguei a luz UV e a luminária, e na segunda aplicação só desliguei a luz UV. Parece que o efeito foi o mesmo, ele demorou para sair a mesma quantidade de tempo e funcionou, ajudou muito. Além disso, depois que terminaram 7 dias dele, eu utilizei esse daqui, Labicon Bacter, que basicamente é neomicina na fórmula. Não sei se vai aparecer aqui. Exato, sulfato de neomicina. Utilizei ele por 3 dias. Depois de 3 dias fiz 50% de troca d'água. Após isso, tudo com o filtro UV desligado já, né? E depois eu utilizei o Worm Eliminates, que também são outros antibióticos. Embora fale o Worm, que seria vermes, funciona para nadeira ruída e tal, tudo que é bactéria, né? Ele contém metronidazol, mebendazol, levamisol e vitamina do complexo B. Mais 4 dias, uma aplicação, tudo de uma aplicação só. O Omnipur uma aplicação, o Labicon Bacter uma aplicação, o Worm Eliminates uma aplicação também. Aí então já foram, né, 7 mais 3 mais 4, foram 2 semanas de tratamento. Eles recuperaram. Eles, eu digo, porque os outros também estavam com alguns sinais meio estranhos de bactéria ruída. E recuperaram, todos comendo muito bem, tudo muito bem, perfeito, maravilhoso. Fiz mais 50% de troca d'água, fiz a manutenção que deveria ser feita no aquário e tal. E só que após alguns dias voltou especificamente, como eu falei para vocês, no flock. Tá aqui escondido embaixo da ninféia, no flock. Voltou especificamente nele. E aí eu pensei, chega de dosar, de tratar o aquário inteiro. Porque embora a própria cera da Omnipur, né, do produto Omnipur, embora a própria cera recomende que se trate o aquário inteiro, eu entendo que a cada tratamento medicamentoso no aquário a gente acaba matando muitas bactérias do ciclo do nitrogênio, causando disfunção, causando desequilíbrio no aquário, deixando a filtragem, todo o sistema de filtragem combalido, prejudicado.
Então eu procuro evitar ficar tratando o aquário, procurem evitar vocês também, com muita frequência o tempo todo, assim. Tanto é que após cada um desses remédios, tipo, eu dosei o Omnipur, fiz tratamento de 7 dias, fiz a troca d'água de 50% e adicionei o Stability da Siaken, que são as bactérias nitrificantes que o pessoal usa muito para acelerar a ciclagem inicial do aquário. Eu utilizei o Stability, aí depois utilizei o Labicombacter, depois que eu finalizei, troquei 50% da água e apliquei mais uma dose de Stability, a mesma coisa para o Worm Eliminate. Todos os remédios eu faço isso. E então o Flock apresentou mais problemas na nadadeira. Eu esperei 2 dias, o problema ficou o mesmo, intensificou ligeiramente. Aí eu pensei, vou ter que tratar ele, especificamente ele, já que nenhum outro está com problema, né? Aí que eu queria falar do tema do vídeo para vocês, que quando o tratamento é específico. E aí como é que eu fiz isso? Para tratar apenas o Flock. Eu peguei ele por 3 dias seguidos. Eu peguei um potinho de 1 litro d'água, volume de 1 litro. Enchi esse 1 litro, deixei uma bordinha só para ele não pular. Coloquei o equivalente a 4 gramas de sal, mas não qualquer sal. Dizem que é qualquer sal, cada um, se é muito controverso, cada um vai ter sua opinião, mas eu gosto de utilizar esse daqui, sal marinho vegano moído. Ele não tem iodo, ele é natural, não tem nenhum tratamento químico, blá blá blá. Na minha opinião, quanto menos tratamento químico melhor, então eu utilizo esse daqui. Coloquei 4 gramas de sal, as pessoas recomendam de 1 até 32, varia muito essa recomendação. Eu pesquisei que os acaradistas aguentam até 12, eu coloquei 1/3, né? Só para acelerar a produção de mucosa dele, para acelerar a saída dessas bactérias da pele dele, para que essas bactérias, caso sejam bactérias, né, ou parasitas, fiquem dispostas na água com velocidade, porque é um banho. Um banho não é para um tratamento de dia inteiro. Um banho é um tratamento de meia hora até umas 2 horas. Eu gosto de fazer meia hora só. E eu coloco o animal ali com a mesma água do aquário. Inclusive deixei o pote boiando no aquário. Coloquei esse 1 litro d'água, coloquei esses 4 gramas desse sal marinho. Misturei bem antes no potinho, depois adicionei ali. E aí, pensem, saiu o parasita, saiu a bactéria da nadadeira do animal, da branca do animal, onde quer que ele esteja. E aí ele vai parar na água. Mas esse é o momento, não foi morto ainda, esse agente patogênico. Só que ele está à nossa mercê, à mercê da nossa água, de maneira bem localizada, que a gente não vai prejudicar todo o ecossistema do aquário. Então a gente pode tratar especificamente aquele pouquinho, aquela porçãozinha da água. E por isso o sal. Aí depois disso tem que ser utilizado algum medicamento. Para isso eu utilizei só o Labicombacter e o Omnipur. Só esses dois. E facilita até ser um volume tão pequeno d'água, porque eu utilizei só uma cápsula do Labicombacter, aí já ficou até super dosado. Cada cápsula, se não me engano, é para 5 litros. Nossa, errei feio. Cada cápsula trata 12,5 litros d'água, eu coloquei para 1. Enfim, foi um banho só, né? Meia hora. E coloquei a dose recomendada mesmo de Omnipur, não superdosei não. Fiz esse tratamento de meia hora por dia, 3 dias seguidos, e ele ficou bom de novo. Após uma semana ele ficou com mais sinal de que estava com nadadeira ruída, e eu repeti por mais 2 dias. E desde então, o bichinho tá novinho. Hein, Flock? Tá com medo, né? Tá com medo, né, Flock? Tá com medo, mas a fome é maior. Desde então, ó, o outro bateu nele. Tá 100%, sem problemas, 0 problemas. Então essa dica que eu dou pra vocês. Quando for um caso que vocês estão com o aquário montado há um tempo, identificaram um problema aqui, um problema ali. No meu caso, identifiquei problema na nadadeira dorsal das coridoras. Identifiquei um probleminha num acaradisco. Também tinha uma outra coisinha nos outros. Identifiquei que estava começando a construir, a escalar uma situação. O que eu gosto de fazer, talvez vocês possam seguir ou não, é tratar o aquário inteiro, né? Eu não sabia com o que tratar. E aí eu pesquisei bastante e resolvi seguir essas 3 abordagens. O Omnipur, S, da cera,
o Lab com Bacter e depois o Worm Eliminate, que no fim o Bacter e o Worm Eliminate são todos antibióticos. E já a cada finalização, a cada vez que eu terminava o tratamento de um produto, adicionar o Stability na proporção do aquário mesmo. Eu peguei uma seringa e coloquei direto no filtro, na entrada do filtro, onde entra água para o meu filtro ali, para facilitar que as bactérias fixassem nas cerâmicas, né, nas mídias filtrantes ali. E depois disso, se um ou outro apresentar algum problema, utilize em banho. Se for um peixe pequeno ou alguns peixes pequenos, podem utilizar um pote no aquário mesmo, com a própria água do aquário. Se for mais de vários peixes grandes e tal, se não der para fazer com um potinho banhando no aquário, podem utilizar um aquário pequeno, um aquário hospital pequeno, né? Talvez utilizar a mesma água do aquário, né? Só repor. Se não for possível, porque forem muitos peixes e tal, e o aquário principal for pequeno e se tirar água para encher o hospital, for prejudicar o aquário principal, então pelo menos equilibre os parâmetros do aquário hospital com o aquário principal para fazer esses banhos aí, né? E infelizmente a cada vez que vocês forem fazer o banho, cada dia, vocês vão ter que trocar totalmente a água, não tem muito o que fazer. Essa água do banho é descartada, obviamente, porque tem medicamentos ali, em teoria as bactérias, parasitas, vermes foram para aquela água, aquela coluna d'água de 1 litro ali, ou sei lá o que for a água do banho, e não pode ser reaproveitada essa água, evidente, né, pessoal? Meio óbvio. E é isso, pessoal. Aí, por enquanto, tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. Foi assim que eu consegui tratar meus peixes aqui da primeira, acho que é a primeira doença que o aquário enfrentou aí. Primeiro ataque, que eu acredito que foi de bactérias e parasitas, para ter certeza absoluta só se fosse realmente no laboratório, tivesse microscópio, não é o caso aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ajudem vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem deixar nos comentários e vou ter o maior prazer em responder, beleza? Grande abraço, até mais.